Olá, boa noite. Vou aguardar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Simone. Olá, boa noite. Vera Alice. Olha, a Simone é de Goiânia, Goiás. Que bacana. Emi. Ai, que bom, fico feliz que você goste. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre... É claro que o nosso bate-papo será a partir da psicanálise, que é o ponto da onde eu me proponho a olhar as questões da vida, as questões do ser humano de modo geral. O tema que nós vamos abordar hoje aqui, que é a importância do ambiente no processo de desenvolvimento do ego, é fundamental, é um assunto importantíssimo. Por quê? Porque é a partir dessa desestabilização que se acontecem as patologias, os sintomas que o neurótico tem, que o psicótico tem, ou que o perverso tenha, né? Bom, para quem ainda não me conhece, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentar, certo? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta, sou do interior de São Paulo, numa cidade próxima a São José do Rio Preto. Talvez seja uma cidade que talvez vocês conheçam, né? Já tem um tempinho que eu não tenho feito algumas lives aqui. Bom, a proposta da live de hoje entra na campanha do Janeiro Branco, onde falar sobre as emoções, falar sobre... a campanha consiste em conscientizar sobre a importância da psique, a importância do emocional do sujeito, que normalmente vem sendo deixado em segundo plano, né? Como ainda... Por mais que se tenha quebrado muito preconceito de terapia, de análise, né? Ainda dizer que cuida da sua saúde emocional, ainda hoje em dia é um assunto que é tido como fútil, como futilidade, como desnecessário, sabe? Perda de tempo, que a gente vê que não é bem por aí. Boa noite para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar a falar um pouco sobre o tema. É uma live, a proposta da live é a interação de vocês. Então, vocês podem colocar situações, dúvidas que vocês tenham, né? Porque às vezes eu vou usar algum termo da psicanálise, mas eu vou tentar trazer uma linguagem bem simples para que todos possam entender o que eu estou dizendo aqui, né? Então, a linguagem vai ser bem simples. Combinado? Então, fica aberto. Eu vou tentar responder a todo mundo, certo? Então... eu vou falar, depois eu volto nas primeiras perguntas. Então, vocês só tenham paciência que logo eu chego na pergunta de vocês. É claro que é um espaço que, assim, reservem um pouco, preservem, né, a história de vocês. Então, não precisam falar muitos detalhes. A gente deixa isso para um privado ou mesmo para uma análise pessoal, né, para uma terapia. Então, podem expor algumas coisas, mas só tenham cuidado, né? A gente não precisa saber alguns detalhes que expõem vocês de alguma maneira, ok? Então, vamos lá. Bom, como eu havia dito no início, a psicanálise, existem dois grandes psicanalistas contemporâneos que abordam essa questão do ambiente, né? Essa questão da estrutura do ambiente, de como ele é formado, como o sujeito se desenvolveu a partir desse ambiente que é proporcionado a ele, certo? Então, para que a gente possa entender, Donald Winnicott,
que é um dos primeiros, o que mais dá ênfase a isso, até nós vamos encontrar na teoria menções dele falando sobre um ambiente suficientemente bom. Nós vamos encontrar em Wilfred Bion, que também é um psicanalista contemporâneo, falando sobre a questão do acolhimento, a questão do continente do conteúdo, que também faz parte dessa ambientalização. Então vamos entender o que eu estou falando sobre ambiente. Ambiente não é a estrutura que você está, não é o formato da sua casa, não é se é uma casa simples, se é uma casa mais chique, se é uma casa com, sabe? Não é dessa demanda. O ambiente que nós vamos nos referir aqui são as pessoas que convivem com você. Isso é o que nós vamos chamar de ambiente. Por quê? Porque tanto lá no início, para Freud, que é o pai da psicanálise, é o que desenvolve a psicanálise, né? Ele já falava sobre a repetição que nós fazemos ao longo da vida dos primeiros relacionamentos que nós temos com o mundo externo, com o outro, né? Logo após o nascimento, o primeiro contato que eu vou ter é com a função materna. Vocês vão me ouvir falar sobre função. Por quê? Porque função é diferente de ser pais ou mães, pais de uma forma geral, biológicos, né? Tem pessoas que desenvolvem, tem pessoas que não. Então, quando eu vou me referir aqui à mãe ou ao pai, eu estou falando das funções. Aquela pessoa que está querendo desenvolver a função, sabe? Que teve a capacidade de desenvolver a função. Porque não garante que você seja pai ou mãe biológico, que você vá desenvolver essa função ou não. Porque são coisas distintas, né? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando nós falamos da função materna, que também o Donald Winnicott, ele dá muita ênfase a isso, a importância da maternagem no desenvolvimento da criança, né? No desenvolvimento do sujeito. Ele é muito mais incisivo e ele diz o seguinte, que não existe o bebê, que o bebê não existe, que o que nós encontramos quando vemos uma mãe e o seu bebê são os cuidados maternos, a maternagem que essa mãe teve. Porque esse bebê ele só vai sobreviver se tiver um empenho de alguém, se existir essa função materna, porque nós nascemos totalmente dependente do outro. Nós não sobreviveríamos se não tivesse ali uma pessoa que nos alimentasse, que nos aquecesse, né? É disso que a gente fala quando nós falamos de continente. Quando a gente está falando, então, da nossa primeira relação, que é com a mãe e depois com a função paterna, com o pai, né? Por quê? Porque o bebê, a primeira pessoa que ele ainda reconhece é a mãe, porque é o vínculo que ele teve mais forte. Vai depender de como foram essas relações, eu vou reproduzi-las ao longo da minha vida. Sabe? Então, por exemplo, esse ambiente para um sujeito que está dentro de um ambiente que é caótico, quando as pessoas que convivem com você não confia, não acredita, não te estimula, né, a crescer, a acreditar, a confiar, sabe, em si mesmo, facilmente esse sujeito vai começar a se criticar, a se boicotar, a ter um ego fragmentado, que é como a gente fala na psicanálise. Quando a gente está falando de ego, nós estamos falando do sujeito, de você, do seu próprio eu, né? O que nós vamos nos referir a ego em psicanálise. Então, o ambiente que você está inserido, ele é fundamental para a nutrição do ego, para a nutrição do seu eu, de quem você é, sabe, verdadeiramente. Então, se aquele sujeito está dentro de um ambiente que é caótico, que não acredita, que só humilha, que só machuca, dificilmente ele vai conseguir acreditar em si mesmo. Porque isso é uma coisa que talvez as pessoas pensam que estão dentro delas, né? Como a questão da automotivação. Ninguém motiva ninguém. A motivação está dentro de você. Você vai precisar encontrar o que te motiva ou não. O que me motiva é diferente do que motiva você. E assim vice-versa, né? Então, quando a gente está falando de
de eu aprender com a experiência, do acreditar em si mesmo, o sujeito ele não nasce sabendo amar a si mesmo, sabendo amar ao próximo, sabendo respeitar o próximo e respeitar a sua dor. Isso é algo que nós aprendemos com o ambiente, com as pessoas com que eu convivo, sabe? Boa noite para quem chegou agora, né? Eu vejo que tem bastante gente chegando e comentando. Vocês podem mandar perguntas que nós vamos respondendo, ok? Que eu vou respondendo, no caso. Continuando, então, a nossa reflexão. Então, quando a gente está falando do ambiente, o que seria o ambiente ideal para esse desenvolvimento saudável do eu, né? De quem somos? Seria aquele ambiente que não é excessivo, sabe? Um ambiente onde se está muito presente, onde você dar muito presente para uma criança, por exemplo, você presentear alguém, você sufocar de certa forma. Sabe quando nós temos pessoas que são, como que eu diria, não... sufocar de uma maneira assim, excessivamente presente, né? Isso também é prejudicial. Por quê? Vamos pegar o exemplo de uma criança para a gente poder entender o que eu quero, para ficar mais claro o que eu quero dizer, né? Quando a gente tem uma criança onde nada ela pode fazer por conta própria, onde ela é privada do erro, onde ela é privada do sentimento de fracasso, de dar errado. Sabe isso que é algo natural da vida e que todo mundo passa por isso? Quando essa criança é privada do desconforto, ela vai ter uma dificuldade enorme lá na frente, porque o desconforto vai vir. Porque o mundo, a realidade, não acontece da forma como eu quero, da forma como você quer, e muito menos no tempo que nós queremos, né? Então, essa criança que está excessivamente sendo protegida, como se ela estivesse sendo criada dentro de uma bolha, sabe? Onde nenhum mal possa chegar perto dela, também é um ambiente que não é saudável, porque é excessivo. Porque é importante que eu permita ao meu filho, ou a minha filha, enfim, a criança, que conserte um brinquedo quebrado, que dê conta de um evento que é perdido, de um brinquedo que é perdido, de um amiguinho que vai morar em outra cidade, sabe, coisas naturais do dia a dia da criança, que ela consiga lidar com o desconforto, para que futuramente, quando o desconforto for maior ou mais pesado, ela consiga lidar com isso de forma mais tranquila, né? Então, isso também tem a ver com o ambiente, como o sujeito é recebido por ele, como ele é acolhido. E também o excesso da falta, onde quando eu preciso de uma função materna ou paterna, não se tem. Onde se é deixado com um e com o outro frequentemente, sabe? Onde eu não consigo criar laços com o indivíduo, porque a cada momento eu tô com uma babá diferente, eu tô em uma escola diferente, eu tô ficando com uma vizinha diferente, sabe? Quando não se tem vínculos para que eu possa me espelhar. Porque a criança, o sujeito, como eu disse no início, que nós reproduzimos as nossas relações, eu preciso aprender com o outro. Eu vou aprender com o meu ambiente, com as pessoas que estão fazendo parte dele. Então, se eu quero, por exemplo, o que eu quero que o meu filho seja, eu preciso ser primeiro. Porque a criança ela não vai reproduzir o que é dito para ela. Se você, por exemplo, se você é um fumante, né? Um exemplo qualquer, assim. Se você é alguém que é fumante, mas não quer que o seu filho fume. Então, você diz para o seu filho não fumar. Qual que você acha que vai ser a consequência? É óbvio que ele vai reproduzir os seus atos, não a sua fala. Então, geralmente, né, como eu trabalho com crianças, nós vemos que, geralmente em psicanálise, nós dizemos que a criança é o sintoma dos pais. Ou seja, aquilo que te incomoda no seu filho, talvez você esteja fazendo, ou alguém que ele conviva está fazendo isso para que ele possa aprender, para que ele possa reproduzir, certo? É como se fosse uma esponja que vai sugando tudo que está ao seu redor. Faz sentido isso para vocês?
Quando nós falamos de ambiente, a gente se depara muito com isso nos consultórios, né? Nos atendimentos. Ambientes que são opressivos, que aí o sujeito que está ali em análise, as pessoas, vocês, quando vão para análise, eu quando vou para análise também, porque as resistências que nós fazemos durante o processo é natural para qualquer indivíduo. Então, a partir do ambiente que a gente está, por exemplo, se às vezes você não consegue passar naquele vestibular ou conseguir aquele emprego, ou se você não consegue saber o que quer, sabe? Escolher, decidir, olha, eu quero isso, ou eu não quero aquilo, sabe? Saber dizer não, isso também vem do ambiente, né? Como que é a sua relação com essas pessoas? Porque a minha relação comigo é a relação que eu vou reproduzir com o outro. Então, por exemplo, se eu não respeito a minha dor, eu também não vou respeitar a dor do outro. Se eu não tenho respeito por mim, eu também não vou respeitar o outro, sabe? É uma questão de reprodução mesmo. A repetição, que o Freud falava muito, ela vem numa tentativa de elaboração, sabe? De eu tentar entender aquilo, de eu tentar entender aquele vazio que tá ali, que eu tô tentando preencher com outras coisas, que talvez eu esteja tentando preencher com os excessos da vida, né? O consumismo, com comida, com muito trabalho, sabe, tudo que é em excesso, que faz com que eu fuja da realidade, com que eu não precise olhar para o meu dia a dia, para as minhas questões, faz com que eu me torne ansioso, para que eu fique pensando muito no futuro, ou que eu fique pensando muito no passado, mas que de alguma forma eu não olhe para o presente, para o que está acontecendo agora comigo. Porque a nossa vida acontece hoje. Vamos pensar. O que vocês fizeram hoje pela manhã. Nem precisamos ir tão longe. O que vocês fizeram há meia hora atrás. Não dá para desfazer. O que vocês estão fazendo agora é o que pode ser mudado. É o que eu posso mudar. Eu posso tentar planejar o meu futuro, mas saber de fato como as coisas vão acontecer ou na ordem que vai acontecer é algo que é impossível, é uma utopia, né? É impossível de eu conseguir refletir sobre isso. Nós vamos expandir um pouco mais, mas agora através da experiência de vocês. Então, dúvidas do que eu falei até agora, ou situações que não exponham muito vocês, porque essa não é a intenção, é apenas uma reflexão, nós vamos pensando a partir daqui. E aí, conforme eu for lembrando outros conceitos, mas o principal do que eu gostaria de trazer. O sintoma que você tem hoje, é bem provável que ele venha do ambiente que você conviveu, sabe? Em psicanálise, quando a gente fala de inconsciente, na nossa mente, na nossa psique, a temporalidade não é como no dia a dia, sabe? Dentro da nossa mente não existe passado, presente ou futuro. Tudo acontece ao mesmo tempo. O que seria isso? Como nós damos muita importância ao passado do sujeito, né? Ao que ele vem, as experiências que ele teve, até falando de uma vida intrauterina, sabe? O pensamento, se essa gravidez foi desejada ou não, como foi o parto, como se sucedeu os primeiros meses, tudo isso implica no sintoma que você apresenta hoje. Tudo isso traz uma consequência no que você é, né? Isso deixa rastros. Então, quando a gente está falando do inconsciente da mente, da psique, pode ser que, por exemplo, uma angústia que você tenha hoje, que você não consiga identificar de onde vem. Sabe quando te dá aquele aperto no peito, mas eu não sei dizer uma situação, eu não consigo esclarecer de onde ele vem? Em psicanálise, nós vemos que às vezes esse sentimento pode ter começado, essa ferida pode ter começado a ser aberta lá na infância. Talvez quando você ainda era um bebê. A ausência da sua mãe por um período, por vários motivos, a ausência de uma função paterna presente, isso pode causar rastros para uma vida inteira.
até que o sujeito se dê conta de que, peraí, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa errada e eu queira buscar uma ajuda profissional. E tentar trabalhar isso de uma outra perspectiva, né? Tentar pensar, tentar aprender a conviver com a falta, aprender a conviver com o que não se pode mudar. E isso é o mais doloroso, é o mais difícil. Porque tem muitas coisas que a gente quer que aconteça, quer que mude, mas isso de fato não vai acontecer. A mudança está em nós e não, de certa forma, no ambiente, né? Que nós estamos inseridos. É claro que depois de um tempo, nós podemos pensar que eu me torno responsável pelo ambiente que eu me permito estar. Porque você reconhecer que aquelas pessoas com quem você convive são limitadas ou que de alguma forma te machucam, sabe? Mas por questões delas, de certa forma, não te obriga a conviver com essas pessoas, né? Então, eu respeitar que esse é o modo dela de ver as coisas ou de viver, não me obriga a conviver com essa pessoa. Então, eu posso começar a escolher, sabe, os ambientes. Eu preciso ter pessoas e relações ao meu lado que nutrem o meu eu, que acreditem em mim, que me estimulem a ser uma pessoa melhor, que me deem um mínimo de respeito, de carinho, de amor, porque senão eu não vou conseguir fazer isso comigo mesmo. E aí é uma das piores, é um dos piores machucados que alguém pode cometer, né? Que é a si mesmo. Faz sentido? Então eu vou ir agora para as perguntas, para a gente ir dando sequência. E situações também, né? Partindo desse princípio do ambiente, que é o assunto principal que eu me proponho a falar hoje aqui, né? Claro que outros a gente vai deixar para as próximas lives. Vamos ver. Olha, bastante gente falando que gosta de psicanálise, que bom. Regiane, boa noite. Que bom que você está aqui. A Evelyn Costa colocou, então a motivação tem fatores ambientais? A motivação está dentro de você. Não é um fator ambiental. É que, por exemplo, para eu acreditar em mim, se eu tô num ambiente que ninguém acredita, eu também vou desacreditar, sabe? Eu também vou me colocar em questão. Porque eu não tô conseguindo olhar pra mim mesma. Eu tô dando muito ouvido, muita credibilidade pro que o outro pensa, pro que o outro fala, porque eu ainda não consigo reconhecer as minhas qualidades, sabe? É porque em psicanálise existem várias fases que o próprio Freud vai nos trazer, né? As fases do desenvolvimento do ego, desenvolvimento libidinal do sujeito, que é quando ele diz que é a construção do sujeito em si, né? Nesse processo existem várias fases. Como o ambiente vai receber a sua primeira produção, que a gente vai estar falando de uma fase anal, né? Por exemplo, vamos ver se eu tento trazer de uma maneira bem simples aqui. Na fase anal, porque são 4 fases essas do processo de desenvolvimento. Nós temos a fase oral, fase anal, fase fálica e a genital, né? Dentro dessas fases, nós temos um período de latência que é entre a fase genital e entre a fase fálica e a genital. Na fase anal, é como se, por exemplo, o xixi e o cocô propriamente dito da criança, como ele é recebido pelo adulto, como se é ensinado a criança a dar tchau, sabe? Porque é a primeira produção dela, né? De certa forma, é algo que saiu de mim. Então as crianças ficam doidas com isso, algumas querem mexer, outras, enfim, de alguma maneira. Quando isso não é bem recebido pelo ambiente, quando os pais sempre reprovam, sempre acham uma tortura ter que limpar novamente, ou não acolhem de certa forma, não estou dizendo todos os erros, mas todas as vezes é tido como ruim, né? Esse pode ser um adulto lá na frente, né? Essa criança pode se tornar um adulto que tem mania de limpeza,
por exemplo, onde eu acho que toda a minha produção é suja, sabe? Onde eu me sinto sujo o tempo todo, então eu tenho que estar limpando tudo o tempo todo. Também ligado à primeira produção. Quando a minha primeira produção não é bem reconhecida, lá na frente eu posso desacreditar de mim. Eu posso não conseguir encontrar um emprego que eu goste, uma profissão que eu me identifique. Sabe quando eu não consigo escolher algumas coisas? Porque eu não consigo acreditar. Porque lá atrás, tudo que eu fiz foi tido como errado, sabe? Como inadequado, né? E aí eu tenho essa sensação de estar incomodando, sabe? E aí a gente fica com esse sentimento durante a vida, né? É claro que assim, ninguém deve estar entendendo nada, eu estar relacionando a questão da defecação com o que eu sou hoje. É porque a construção do sujeito em psicanálise é de uma maneira ampla. São todas as fases, né? Então, é a desfraldação do bebê, é a questão da transição da amamentação para alimentos sólidos, né? Todas essas transições, como elas vão acontecer, implica no que a criança vai ser no futuro, né? Então, deixa algumas cicatrizes, eu costumo mencionar, né? Então, só para recapitulando aqui, que eu já fui para uma outra parte da Evelyn, o ambiente, ele não vai te motivar, mas vai ser como você, ele vai implicar na sua relação com você, sabe? Se eu te disser agora, nossa, vamos fazer tal coisa, se isso não tiver presente em você, se você não tiver interesse nesse momento, você não vai fazer, sabe? Ou vai começar e parar. Então, tem que vir de você, o que você quer fazer, né? Por isso que uma profissão é você quem tem que escolher, né? Entre outros exemplos, claro. O Marcos Vinícius, ele colocou, já que estamos no Janeiro Branco, você poderia explicar como a psicanálise enxerga o transtorno mental? Especificadamente, a esquizofrenia tem relação com o psicótico? Obrigada. Bom, dá para perceber que você tem algum contato com psicanálise, nem que seja brevemente. Em psicanálise, nós não vamos tratar de nomenclaturas psiquiátricas. Então, eu não vou me referir a um transtorno, sobre a esquizofrenia, sobre depressão, sobre estresse pós-traumático, sabe? Não são essas nomeações. A forma de olhar para o indivíduo é diferente. Não quer dizer que uma esteja certa e que a outra esteja errada, certo? É só uma forma de ver o indivíduo. Então, através do Freud, nós vamos ver estruturas no indivíduo. Então, nós teremos a estrutura neurótica, que se ramifica em neurose obsessiva e histeria de conversão. Temos a estrutura psicótica e temos a estrutura perversa. Quando nós estamos falando de um episódio esquizofrênico ou de esquizofrenia, de certa forma, nós estamos falando de uma fragmentação, de algo que está dividido, fragmentado, fragmentado, esquizofrenia é perseguição, né? Então, essa seria uma estrutura psicótica, né? De certa forma. Em psicanálise, é claro que isso tem, assim, um leque de questões e é bem mais detalhado. A grosso modo, nós poderíamos pensar dessa maneira. A Ivani Guimarães colocou: você pode definir mais um pouco sobre o que é o eu fragmentado, né? Então, sim, claro. Quando o ambiente é opressor, quando as pessoas só te machucam de certa forma, numa tentativa de sobrevivência, é como se o eu se quebrasse em pedacinhos, se fragmentasse. Fragmentado é dividido, é um estilhaçamento de certa forma, sabe? Como se você se ficasse em pedacinhos pequenininhos, para que pelo menos algum daquele pedacinho seja alimentado pela realidade.
Então, quando eu tô cercado de relações que me oferecem muito pouco, sabe? Que não me respeitam, que não me dão amor, que não me dão carinho. E aí, quando o meu ego tá fragmentado, porque é uma tentativa de eu sobreviver, de certo modo, eu começo a aceitar pouco do outro, sabe? Então, eu começo a arrumar desculpas para algumas falhas. Ah, essa pessoa me tratou mal hoje, mas é porque não deve estar num dia muito bom. Aí no outro dia eu vou arrumar uma outra desculpa por essa pessoa ter me ofendido. E aí, sabe? Isso é alguém que tá fragmentado, é alguém que não consegue que não tá com o ego nutrido, né? Assim, por completo de certa maneira, mas que o ambiente causa, né? Essa fragmentação. Ficou um pouco mais claro, né? Então é uma tentativa de sobrevivência. Então, se eu tenho um pedacinho menorzinho, é mais fácil dele ser alimentado do que uma coisa total, né? De que uma parte total, de certa forma. A Sueli colocou, tive um relacionamento assim, solidão a 2. Então, é uma questão também do ambiente, né? Porque a gente entra na questão dos relacionamentos, de um casamento, de um relacionamento estável com alguém. Quando a gente está falando de relações, são duas pessoas. Quando a gente está falando de amor, necessariamente eu preciso de duas pessoas. Senão, não é amor. É qualquer outra coisa, mas não é amor, né? Porque eu tenho sempre exemplos lúdicos, né? Como eu trabalho também com criança, eu acho mais fácil de compreender. Então, pelo sentimento amor, eu tenho um exemplo bem simples, né? Como se fosse assim, como se o sentimento amor fosse uma flor. Sabe, uma florzinha, uma rosa que é delicada, né? Que tem os seus espinhos, que simboliza os momentos difíceis, os momentos de discussão, assim, de desentendimentos, né? Porque cada um teve uma experiência passada, teve um tipo de criação, tem as suas crenças, de certa forma, do que é a vida. Quando unem duas pessoas, isso dá um certo atrito, de certo modo, porque eu acho que assim é certo e você vai achar que assim também é certo. Então, pensando que o sentimento de amor seria uma rosa, onde tem os espinhos que simbolizam um momento difícil, e nós temos a delicadeza da pétula, o perfume da pétula, enfim, da flor em si, que simboliza a parte boa, né? A parte do romance em si, no amor. Para que essa plantinha sobreviva, eu preciso necessariamente de 2 elementos. Eu preciso da água e eu preciso de sol, né? Eu preciso da luz solar para que ela sobreviva. Então, se por exemplo, se eu estou numa relação onde eu tenho uma rosinha ali que brotou, tá linda, mas eu começo a deixar ela só no sol e não coloco água, o que acontece? Ela morre. Se eu tô com essa plantinha e eu tiro o sol dela e coloco só água, ela também morre. Então o amor é a mesma coisa. Ele precisa ser cultivado como essa planta diariamente. Quando nós estamos falando de uma relação, de um relacionamento amoroso, de um ambiente saudável, é de 2 pessoas que, por mais conflito que tenham entre si, que é natural, mas se esforcem e queiram estar juntas, sabe? Que se empenhem para isso. Aí é uma outra história quando eu tô com alguém que não está ali, aí eu posso estar nesse ambiente por vários motivos, né? Alguns ganhos secundários. Mas, enfim, talvez seja uma questão de repensar e ir para um processo de análise para tentar entender, né? Por que eu me mantenho em algumas relações que me machucam. A Márcia Amaral trouxe um tema muito bacana. Como seria esse tema no ambiente escolar, né? Olha, hoje em dia o ambiente escolar tem se tornado algo difícil, mas porque tá tendo uma inversão de valores, sabe? Tá tendo uma troca de responsabilidades. Por quê?
Porque amar ao próximo, respeitar o próximo, saber dividir, não é algo que a escola ensina, que o ambiente familiar ensina, mas sim o ambiente escolar, perdão, mas sim o ambiente familiar. Então é dever dos pais colocar isso de certa forma para a criança. E não como se tem acontecido hoje em dia. Tem se deixado toda essa responsabilidade de uma certa educação que, na verdade, o professor está ali para alfabetizar o seu filho, né? Não é para ensinar questões morais ou questões básicas de civilização, de convivência. Então, o ambiente escolar é um ambiente que deveria se ser, né? Porque a gente tem que pensar que nós estamos com um professor para 30, 40 crianças que estão com necessidades N's, né? De cada uma, tentando uma atenção, tentando um carinho, né? E o profissional ainda é muito mal pago para isso. Então, é um ambiente um pouco meio... Não seria o caótico, né? Mas é um pouco difícil. Mas o que deveria ser e o que muitas professoras, muitos professores se esforçam muito para fazerem, né? Para proporcionar para essas crianças, é um ambiente onde não se tenha diferenças, né? Onde todo sujeito, todo ser humano seja respeitado como um ser individual, sabe? Que o meu cabelo, que a minha cor de pele, que o meu peso, que os meus olhos, que a minha deficiência não seja um problema para que eu esteja com um outro, né? E é um ambiente também escolar, por exemplo, que respeite o tempo de cada criança. Por quê? Porque cada criança tem o seu tempo de aprender. Não é porque eu não entendi na terceira vez que a professora explicou que eu tenho alguma patologia ou que eu tenho, ou que eu seja burro, né? Como é dito nas escolas, ou que eu seja chacoteado por isso, mas simplesmente eu tenho o meu tempo de aprendizagem. E eu vou ter uma desenvoltura maior com uma disciplina ou com outra e não com todas, porque ninguém é perfeito, né? Então, um ambiente onde os erros sejam bem-vindos, porque se eu não erro, eu não aprendo, né? Então, assim, esse tipo de ambiente que é muito similar também ao ambiente da casa, ao ambiente depois de um emprego, sabe? Tudo está relacionado, nada na vida de um indivíduo é só naquele espaço. Então, se eu estou com dificuldade no emprego, certamente eu tenho dificuldade em casa, certamente eu tenho dificuldade em relacionamentos com amigos, em relacionamentos amorosos, sabe? Tudo está conectado, tudo tem um porquê, tudo tem um início, né? Uma ferida que é aberta, que talvez é reproduzida. Então, também, o que seria importante no ambiente escolar? Olhar para os agressores como vítimas também. Falando de crianças, por exemplo, ou de adolescentes. Se eu estou agredindo meu amigo, se eu estou ridicularizando meu amigo, se eu estou ferindo alguém de certa maneira, provavelmente eu estou ferido também. Provavelmente em casa me firam também, né? Então eu preciso olhar isso e entender que tudo tem um porquê. Se eu agi assim com você, se eu falei de certo modo e não percebi, né? Tem um motivo, tem um desencadear de tudo. Então, ao meu ver, né? Agora é um ponto meu mesmo, o ambiente familiar propício seria esse. De acolhimento, um ambiente que acolhe a diferença, a dificuldade, né, que estão dentro dos erros, enfim. O Marcos Vinícius colocou: se minha família é tóxica, eu me afasto. Aonde encontrar apoio na função materna e paterna? Às vezes você vai receber a função materna ou paterna de uma tia, de uma avó, de um professor, de uma professora, de um amigo, sabe? Alguém que vai estar ali com você que às vezes você nem espera, mas que tá ali, sabe? Às vezes você não tem um pai biológico presente, mas tem um padrasto que faz a função paterna. Então tá ali.
E quando eu não tenho nada disso, é justamente no processo terapêutico que eu vou encontrar. Porque a proposta da terapia é justamente essa. Se eu não tenho alguns vínculos que são saudáveis, na terapia eu vou tentar uma reedição. Não seria uma reedição, mas eu vou ter um outro ambiente para com que eu possa equiparar e ver, peraí, tem coisas aqui que eu quero e tem coisas aqui que eu não quero. Através da análise, a gente começa a entender que coisas que eu não me importava hoje me importam. Porque eu começo a entender que existe uma relação diferente das outras. Então é uma relação saudável, né? Espera-se que seja, porque espera-se que esse profissional esteja ali realmente, que ele se empenhe para isso, né? Quando a gente está falando de psicanálise, existe um tripé para ser psicanálise, né? Eu preciso fazer análise, a minha análise pessoal, eu preciso estudar frequentemente, eu preciso fazer supervisão dos casos. Então, assim, existe uma estrutura para que a minha relação seja saudável com o paciente. Rita, que bom que você tem gostado. As lives estão ficando bem frequentes aqui na Mais Psicólogos, né? Tá bem bacana com vários profissionais. Simone, que bom que você tá gostando. Eu fico feliz. Flávia, que bom. Denise, sim, estamos ao vivo. O Vinícius falou, vendo as... Ai, senhora, não, pelo amor de Deus. Pode me chamar de você. Falar assim, já tenho saudade de psicanálise, falar claramente. Olha que bom que vocês gostaram. A Erika falou, acredito que podemos viver em ambientes doentios e não perceber e acabar adoecendo juntos. Um ambiente assim pode nos mudar. Exatamente. Muito bem colocado, Erika. Porque, por exemplo, que foi o exemplo que eu disse, quando a gente vai para terapia, né, algumas coisas que às vezes passavam despercebidas começam a não passar mais, sabe? Então, coisas que eram pequenas se tornam maiores e coisas que eram maiores se tornam menores, né? Por essa dinâmica de eu conseguir ver outra relação, de eu ter a experiência de outra relação. Só quem já passou por um processo de análise, de terapia, é uma coisa que é indescritível, né? Só quem passou sabe o benefício que te traz de alguma maneira, né? Mas para isso o indivíduo precisa querer. Não adianta ir forçado a isso, não. Mas o ambiente, ele adoece o sujeito. Sim, se é um ambiente doente, né? Adoecido, é claro que vai adoecer o sujeito. Porque é algo que a gente não consegue, às vezes, identificar. Às vezes você tem ações que você não gostaria de ter, mas que tem porque está reproduzindo a ação de alguém, né? Às vezes você não gostaria de ter ações do seu pai ou da sua mãe e tem por conta do convívio, porque ainda não conseguiu olhar ou porque ainda precisa reproduzir isso por um tempo. Então tudo tem seu tempo, né? Nada de tanta cobrança. Nice, boa noite, que bom que deu para você estar aqui. O Vinícius colocou, sim, eu tenho a minha página, que já tá marcada, depois que eu publicar o vídeo, vocês vão poder me acompanhar. E para quem gostou da minha fala, do meu trabalho, né, vocês podem me acompanhar no Instagram e agora nós temos um canal no YouTube também. No Instagram vocês me acham por jessicakm.psico e no YouTube vocês me encontram como Depois do Divã. É um canal que está sendo formulado novo, que vai ter várias interações, né? E eu tô sempre por aqui na Mais Psicólogos, então permaneçam que logo a gente se vê. Mas eu ainda vou responder mais algumas perguntas. A Michele Costa colocou. E quando o indivíduo cresceu em um ambiente incongruente, como esse, agora adulto, poderá resolver-se? Quais as, talvez, técnicas utilizadas pelos profissionais da psicologia para remissão desses possíveis traumas? Olha, eu não posso falar de todas as abordagens. Uma porque eu não estudo e eu
poderia falar alguma bobagem aqui, certo? Então eu só posso falar da psicanálise, porque é algo que eu convivo diariamente, tanto clinicamente como em estudos, grupos de estudos também que ofereço. A psicanálise, ela não vai mudar nada, né? Não existe cura em psicanálise, porque nós não acreditamos que podemos curar o sujeito, porque eu não posso apagar a sua vida. Você não pode desviver e fingir que aquilo não aconteceu. O trabalho que é feito é que você, no seu tempo, vai encontrar ferramentas para aprender a lidar com o que não se pode mudar. Aprender a conviver com a falta, né? O que eu vou fazer com ela? Ela tá aqui, mas e agora? Né? Então, assim, é um trabalho que é lento, por quê? Porque depende do teu tempo, vai depender da tua dor. Nós vamos reviver a cada passo, a todos os seus anos de história dentro desse período. Então, eu não tenho uma técnica em específica. A psicanálise, e acredito que outras também, nós não te damos o caminho, sabe? Por exemplo, eu como analista, eu vou estar junto com o meu paciente na caminhada, mas eu não vou dizer o caminho porque eu não sei. Até porque seria muito cômodo eu sentar na tua frente e te dizer, olha, faça isso ou faça aquilo, porque não vou ser eu que vou fazer, né? E depois te cobrar, mas por que você não fez? Então, nós não pensamos com esse olhar, sabe? Dessa perspectiva. Você vai encontrar as ferramentas, porém o ambiente que será proporcionado será um ambiente saudável. Então, é a partir dessa perspectiva. Que bom que vocês estão gostando. Marcos, Joyce, fico muito feliz. Sueli, por que na terapia costuma-se dizer que o sujeito já tinha dado sinais e a pessoa não quis ver? Isso é que não entendo. Como assim na terapia? Não ficou muito claro. Se você puder explicar um pouco mais, porque assim, principalmente o tipo de psicanálise, porque dentro da psicanálise existem várias linhas e formas de condução de análise, né? Na proposta que eu tenho, que é uma psicanálise mais contemporânea, você vai me dizer o que você quiser dizer. Não sou eu que vou ficar cutucando o que você tem que me contar ou não contar, né? É de acordo com o sujeito. O sujeito vai trazer a demanda no tempo dele e quantas vezes for preciso. Você pode ficar anos me contando uma mesma história. É a tua necessidade, é o teu processo. Eu não vou interromper esse processo, né? Um dos psicanalistas contemporâneos mais famosos e que eu sigo na clínica, que é o Wilfred Bion, ele traz 3 conceitos fundamentais dentro de uma análise, que é o sem memória, sem desejo e sem compreensão. Sem memória por quê? Eu não me lembro nada da sessão passada. Eu só vou me lembrar do seu nome porque vai estar na minha agenda. Mas se eu me lembro do que você me disse, eu não permito que você seja uma outra pessoa. Eu te limito e eu fico me entulhando de lembranças, de tentar fazer conexões e eu não vou estar com você, que é a pessoa que realmente precisa estar. É você naquele momento. Por quê? Porque eu, quanto analista, tive várias experiências e já estou diferente. Você também passou por várias situações ao longo de uma semana ou até a próxima sessão e também vai estar diferente. Então, a questão não é ficar mencionando se em uma sessão você disse isso e na outra não, sabe? Não é a minha função essa. E também o sem desejo, porque eu não desejo que você melhore, eu não desejo que você venha, eu não desejo que você falte. Eu não posso ter desejo algum em relação ao meu paciente. Por quê? Porque quando eu desejo, eu começo a empurrar ele, sabe? Eu quero que ele tenha um insight, eu quero que ele entenda uma situação e aí eu começo a empurrar, a colocar situações e talvez ele não esteja pronto naquele momento. Então eu não posso fazer isso também, né? Eu tenho que respeitar o tempo do paciente e o desejo dele. Porque você tem todo o direito de viver a tua neurose. E eu não tenho o direito de querer quebrá-la. Por mais que eu ofereça, por mais que eu reflita, né? É a sua vontade. Tá tudo bem. E o sem compreensão é porque se eu não entendo o que você me diz, no sentido assim, alguém que vai me contar uma passagem sobre a praia, por exemplo, um exemplo que eu sempre uso, e me pergunta se eu conheço a praia, eu não conheço a praia.
Porque como você conhece a praia, é diferente do que é praia para mim. Então, dentro de análise, o que importa é como você vê as coisas, é a sua dor, é a sua experiência e não equiparar a minha, ou como eu penso, ou como, sabe? Então, esses 3 preceitos, que é o que eu sigo dentro da análise, que é uma psicanálise mais contemporânea, traz essa questão do ambiente e entra em contato com o que você estava perguntando. A Joyce colocou, fiz terapia durante 2 anos e meio e me fez super bem. Parei por conta própria e quero retomar com a terapia. A minha parte, digo que foi fácil não. Tem que querer muito e estar aberto para as mudanças. Sim, olha, tem uma expressão que dizem que é muito errada, né, sobre quem faz análise, porque tem-se um sentimento de que quem tá indo para terapia é fraco, é doente de certa maneira, sabe, naquela questão do alguém que precisa de algo, mas estar em um processo de análise, ir para análise é algo que é tão doloroso, que você precisa querer tanto e não é para qualquer um. Até porque nem todo mundo se mantém em análise, né? Então, que bom, se você tem a intenção, o desejo de retomar, retome sim, que isso é importante, desde que você queira. Ah, ela explicou. A pergunta aí, o paciente e o profissional, quando não conseguem a mesma comunicação, pode haver desistência da parte do paciente? Olha, nós vamos chamar isso de resistência, né? E existem N fatores, porque em psicanálise nós vamos trabalhar com transferência, né? Transferência positiva, transferência negativa, transferência erotizada. Então, todas essas transferências, de certa forma, têm resistências, né? Resistência ao processo, resistência à mudança, resistência ao conhecimento. Então, assim, quando não tem uma empatia entre analista e analisando, quando não se cria-se um vínculo, a sessão não anda, né? Então, é importante que você tenha isso também. Isso é fundamental. Mas se tá tendo alguma coisa ou se algo não tá te incomodando, talvez possa buscar um outro profissional. O importante é não desistir do processo porque você não se identificou. Porque como qualquer outro profissional que você procure, um cabeleireiro, por exemplo, um dentista, um médico, você vai em uma e não gosta, mas você vai procurar uma outra pessoa. Então, assim, você vai ter que ir buscando profissionais, pode ser que você encontre no 10º o profissional que você se identifica, para que vocês façam esse processo de análise. Então, é questão de identificação mesmo. Josiane, boa noite. Ela colocou, pelo que estou vendo, todo mundo precisa fazer análise. Sim. Sabe por quê? Porque não existe um ambiente perfeito. Todos os ambientes têm falhas, têm lapsos de alguma maneira. E é dessas falhas que nós vamos fazer esses trabalhos, né? Dentro de análise. Então, sim, terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo dá conta desse processo, sabe? Então, é algo diferente. Porque, por exemplo, por mais que o seu ambiente às vezes seja caótico, quem está proporcionando esse ambiente, que são seus pais, eles estão proporcionando o que eles tiveram. E os seus avós proporcionaram o que eles tiveram dos bisavós. Então é meio que uma reprodução, até que alguém pare e diga, não, isso eu não acho legal, sabe? Por exemplo, uma reprodução que às vezes é tida, ou uma distorção que é feita do que é amor. Em alguns lares, bater em crianças, sabe? Bater mesmo, de dar castigos ofensivos, de ficar, sei lá, que eu me lembro agora, aquelas crianças que ficam no milho, sabe esses castigos difíceis e que não levam a lugar nenhum? Às vezes isso é passado de geração em geração, acreditando ser um ato de amor. Olha que distorção essa. Por quê? Porque eu acredito que se eu te bato, eu tô batendo porque eu te amo. Não, tá batendo. Não é porque ama. Sabe isso, né? De usar uma outra perspectiva para uma ação. E às vezes isso é tido como certo, por quê? Porque eu apanhei.
nesse exemplo, né? O pai apanhou do avô e aí pensa, eu tô aqui, eu me tornei uma pessoa boa, então eu preciso bater no meu filho, porque eu vou bater porque eu amo e porque ele vai se tornar uma pessoa boa, sabe? Não precisa bater para alguém se tornar uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem reproduções familiares, vixe, de décadas, né? De gerações, sem perceber. Então, o processo de análise é fundamental para qualquer pessoa que queira fazer esse processo. Bom, pessoal, nossa hora passou tão rápido, né? Nós estamos chegando ao fim da live. Vou responder só a pergunta da Márcia. Nós já estamos estourando o horário. Márcia, poderia repetir o nome do psicanalista contemporâneo que você citou, os 3 fundamentos que você segue, como encontro para me aprofundar? Márcia, chama Wilfred Bion, né? Se você entrar na minha página, que vai ficar marcado, lá vai ter várias citações, alguns livros dele também. E eu faço um grupo de estudos que a gente se aproxima, que é totalmente online, e que nós nos aprofundamos no pensamento de Bion, Melanie Klein, Donald Winnicott, Freud. Então, assim, é bem interessante. Mas qualquer coisa, você me chama por inbox que eu te explico certinho. Combinado? Pessoal, então assim, eu gostaria de agradecer a cada um que esteve aqui, a cada um que interagiu. Exatamente, Michele, Wilfred Bion escreve assim. Ele é maravilhoso. A cada um que esteve aqui, a cada um que contribuiu com a sua experiência, com o seu pensamento. Isso realmente foi muito importante. Foi um prazer estar aqui com vocês. Para quem gostou do meu trabalho, vocês podem me acompanhar no Instagram como jessicakm.psico. E vocês podem também acompanhar aqui no Facebook, na página que fica marcado na live. Como também agora o canal que está saindo novo, tá fresquinho no YouTube, depois do Divã. Que lá vai ter bate-papos, a minha experiência, dica de clínica, como montar uma clínica, o início da profissão, enfim, assim, vai ser um bate-papo bem legal. E eu espero vocês, ok? Uma ótima semana, que ela seja abençoada, que ela seja tranquila e produtiva. E acreditem mais em vocês, ok? Qualquer dúvida, vocês me chamam no inbox e a gente conversa sobre algo. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Tenham todos uma boa noite. Gisane, quando vai ser a próxima? Olha, sobre o Janeiro Branco, aqui na Mais Psicólogos, está tendo lives todos os dias, né? O Rodolfo, ele providenciou para que tivesse todos os dias essa interação e essa divulgação da saúde mental, da importância, enfim. A minha live, em breve, logo teremos outras, né? E aí vocês fiquem atentos à página e me sigam também, que eu sempre divulgo quando eu vou estar aqui. Ok? Muito obrigada! Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite. Muito obrigada, Ruth, Márcia, Simone, Josi, muito obrigada. Até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau.